A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Hoje nós daremos início à nossa quarta aula da Escola Bíblica Dominical, a qual está escrito: Crise também é oportunidade de recomeço. Ou seja, irmãos, hoje nós vamos retratar, nós vamos falar, ministrar sobre o livro de Ruth. Antes de começar a nossa aula, eu queria estar orando com os irmãos para Deus estar nos guiando pelo Teu Espírito Santo. Amado Deus e eterno Criador, nós te agradecemos por tudo que tem feito, Senhor, até esse presente momento. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar, Senhor, abrir a nossa mente e encher nosso coração da Tua Palavra, que nós venhamos a praticá-la cada dia após dia, Senhor. Pedi-te, eterno Salvador, peço pelos irmãos, pelas nossas vidas, pela Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o textuário da lição nos diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Verdade aplicada. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Objetivos da lição: ensinar que a fidelidade produz recompensa. Apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. Mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos aqui estar desvendando, nós vamos estar expondo a palavra de Deus no livro de Ruth. Né? A introdução nos diz assim: mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempo de crise. Ou seja, irmãos, a história de Ruth é uma história fantástica, né? Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler esse livro, ele é maravilhoso, ele é um livro que não é muito grande, se eu não me engano ele tem 4 capítulos apenas, e retrata a vida de Ruth, Noemi, Boaz, Orfa, Elimeleque. Esses são os personagens dessa história real que aconteceu na nossa Bíblia, no Antigo Testamento. Noemi, porém, ali, com seu esposo Elimeleque e seus 2 filhos, migraram para a terra de Moabe. E seus 2 filhos acabaram se casando com essas mulheres. Um casou-se com Ruth e o outro casou-se com Orfa. Né? E passando os tempos, aconteceu uma grande tragédia naquela família, né? Uma grande fatalidade. Ou seja, Noemi acaba perdendo seu esposo, Elimeleque, e também os seus 2 filhos, né? Ficando ela e as 2 noras viúvas. E Noemi ali, naquele período de crise, né, decidiu tomar uma decisão de dizer às suas noras que pudessem ficar livres, né, e continuarem, voltarem para suas famílias ali daquele povo, né, porque elas não eram israelitas, elas eram de povos diferentes, né, de outros povos, e falou para elas trilharem o caminho delas, buscarem a felicidade delas, porque elas já com ela elas não podiam ficar mais, né? E porém Orfa, no luto ali, passando um pouco do luto, ela acabou beijando sua sogra e voltando para seus familiares. E para surpresa de Noemi, Ruth fez totalmente o contrário. Ela não voltou para os seus familiares, ela não voltou para sua casa. Ela permaneceu com Noemi. E Noemi estava disposta a voltar para Belém, para a sua cidade natal, para a cidade do teu Deus. E Noemi voltou para Belém e Ruth a acompanhou. Não deixou ela, continuou com ela. Irmãos, observe que essa lição ela nos traz fortemente que o poder do discipulado, do ensino bíblico, do testemunho cristão é importante. É por isso que aqui nenhum dos objetivos da lição é apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. Essa mulher cristã, do qual a revista, o autor nos fala, é Noemi. Noemi
Foi uma mulher exemplar. Que ali, eu creio eu, que ali durante aquele tempo que estava com os filhos ali, convivendo com as suas noras, ensinou a palavra de Deus, explicou, deu testemunho de vida sobre esse Deus tão poderoso, que é o Pai, é o dono do céu e da terra. Mostrou para as suas noras quanto é precioso servir esse Deus. E eu creio que Ruth observou isso em sua sogra e acabou se inspirando nela, acabou se convertendo a, ao Deus de Israel. A crise não é o fim. O tópico 1 nos fala que a crise não é o seu fim. Toda a crise que nós passamos, nós estamos passando também, nesses últimos dias, né? Vários tipos de crise, meus irmãos. Seja luto, seja desemprego, seja desengano financeiro, né? Falências. Nós vemos diversas aí. E vemos pessoas arrancando os cabelos, pessoas enlouquecendo, pessoas que pensam que é o fim, tirando suas vidas por causa dessas situações que estão acontecendo. Mas eu falo, meus irmãos, que a pessoa que crê em Deus, a pessoa que tem Deus no coração, ela não faz essas coisas. Ela entrega tudo nas mãos do Senhor, ela confia no Senhor e começa a trilhar um recomeço, começa a procurar um caminho através de Deus para recomeçar as suas atividades, para recomeçar a sua vida, para retomar o caminho, né? Sacudir a poeira, levantar a cabeça. E é isso que essa mulher fez. Ela voltou para a sua terra natal para recomeçar. Né? Nós vemos aqui que órfã, né? Ela voltou para os seus familiares, ou seja, voltou para o paganismo, voltou para a idolatria, porque o povo lá de Moabe era um povo idólatra, que adorava ídolos, tinha muitas entidades que eles depositavam toda a sua confiança. Porém, Ruth, ela se converteu de verdade. Ela se converteu ao Deus de Israel. Através de quem? Através de sua sogra. Né? Tópico 1.2. Uma escolha assertiva. Ou seja, Ruth ela fez uma escolha que poderia mudar a sua vida totalmente. E ela decidiu ali continuar ali com a tua sogra. Embora a sogra disse que ela não poderia mais gerar filhos, ela não poderia ter mais futuro nenhum com aquela sogra. Mas ela serviu, ela foi fiel à sua sogra, ela foi junto com a sua sogra para Belém por causa de Deus. Por causa do Senhor que ela viu resplandecendo no rosto de Noemi. O Senhor Deus de Noemi, de Isaac e de Jacó, que ela apresentou a ela, ela confiou em Deus também. Ela se converteu, ela largou a idolatria daquele povo e começou a seguir a Deus, começou a se prostrar diante do Deus de Israel. Então, na nossa vida nós fazemos muitas escolhas, irmãos. Muitas escolhas que às vezes nós não sabemos se vai dar certo ou vai dar errado. O verdadeiro cristão que segue ao Senhor, que tem Deus no coração, ele não faz esse tipo de escolhas da cabeça para fora. Deu na telha e faz. O verdadeiro cristão, ele busca a orientação de Deus. Ele busca a orientação do teu líder, do teu pastor. É isso. É buscar a presença de Deus em todas as nossas decisões. Porque nós somos responsáveis por as nossas decisões. E se nós tomarmos as nossas decisões erradas, sem a consulta de Deus, sem a direção de Deus, provavelmente vai dar tudo errado. Porque o Senhor, ele indica o caminho, ele sabe o que há lá na frente. E ele vai indicar o caminho correto. Agora, se nós formos por nós mesmos, pelo nosso próprio eu, nosso próprio ego, não vai dar certo, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E o amanhã só pertence a Deus, só Ele sabe. Nós estamos vivendo o presente, mas o amanhã só Deus sabe. Então por isso que é importantíssimo nós temos que saber as escolhas que nós fazemos.
As escolhas são importantíssimas. Eu hoje sei de quantas escolhas que eu poderia ter feito, mas eu acho que se eu tivesse feito essas escolhas, acho que nem eu não estava aqui nesse momento vos falando. Eu nem sei se estava vivo neste momento. Mas através do Senhor que teve misericórdia da minha vida, hoje estou aqui junto com os irmãos, como Ele teve misericórdia da vida dos irmãos também. É por isso, irmão, que em todas as nossas escolhas, todas as nossas iniciativas, nós devemos colocar primeiramente nas mãos de Deus. É isso que é uma escolha assertiva. Uma escolha assertiva é uma escolha certa, correta, coerente. E é direcionada por Deus. Ruth deixa para trás os deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinos de Noemi, sua sogra. Ou seja, a escolha assertiva, ela largou, deixou os deuses idólatras, deixou a idolatria e se atentou aos ensinos de sua sogra. Irmãos, essa passagem nos chama a atenção fortemente no discipulado. O que é o discipulado, meus irmãos? Discipulado significa vida na vida. Noemi fez isso perfeitamente. Às vezes, bem que poderia ser as duas noras, que viessem junto com Noemi, mas somente uma veio, e foi Ruth, que foi convertida de verdade através dos ensinamentos, através da pregação da palavra de Deus, do Deus de Israel. Noemi conseguiu converter a sua nora. E através dos ensinamentos, ela deu a ela foi junto com ela com esperança de que dias melhores viriam. É por isso que é importante, meus irmãos. Aqui nós dizemos, aqui no tópico 1.3, fala bem assim: caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Olha que coisa linda. Nós devemos caminhar com pessoas que nos aproximam de Deus. Pessoas de oração. Pessoas que têm vida com a palavra de Deus, têm compromisso com a palavra de Deus. Pessoas que colocam Deus para tudo. Tudo ela coloca Deus na frente. Não pessoas que têm suas próprias ideias, meus irmãos. Não pessoas que querem fazer as coisas do jeito que ela bem quer. Não, pessoas que primeiro colocam Deus na frente. Sempre tem Deus na boca, sempre tem uma palavra de conselho, sempre tem uma palavra de conforto. Ainda mais nesses momentos de crise de hoje, meus irmãos. Ou seja, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam suas empresas, foram falidas, muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas estão doentes nesse momento, que precisam de uma palavra de ânimo, precisam de uma palavra para levantar o ânimo. E tem pessoas que falam coisas negativas. Essas pessoas nós devemos nos afastar, meus irmãos. Nós devemos nos aproximar de pessoas que caminhem com Deus, que nos aproxime de Deus. E não tem como se aproximar de Deus se não tiver oração, se não tiver palavra, se não tiver atitude perante Deus. Meus irmãos, a nossa vida nós fazemos muitas escolhas. E aqui nessa passagem que fala, caminhe com alguém que te aproxime de Deus, ou seja, Ruth caminhou com alguém que aproximou ela de Deus, ou seja, que ajudou na conversão dela. Hoje o discipulado na igreja é vida na vida. É importantíssimo que a igreja tenha isso. Discipulado é você ensinar aquele novo convertido. Ensinar dos caminhos de Deus. Ensinar as suas experiências que você teve com Deus. A sua intimidade com Deus. Explicar a importância de orar a Deus. Explicar a reverência que devemos ter com Deus. O discipulado é muito importante nas igrejas. Porque não é somente a pessoa aceitar Jesus, batizar. A partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, ali tem que haver o discipulado. É vida na vida. É você falar o que você passou. Ou seja, se você passou pelo vício da bebida, o vício das drogas,
e uma pessoa aceitou Jesus na tua igreja e tem os mesmos vícios que você tinha no passado, aí que é o momento certo de você fazer o discipulado, meu irmão. É você chegar nele e falar o seu testemunho de vida, que vai se encaixar certamente certinho com o dele. Olha, meu irmão, agora você aceitou Jesus, eu também era como você. Eu tive as mesmas dúvidas, eu tive as mesmas dificuldades, mas Deus me deu vitória. Deus me fez vencer esse vício. Isso é discipulado, viva na vida, através da palavra de Deus também. Falar de Cristo, ensinar a nova vida, a nova criatura que viemos a nascer e ir discipulando essa pessoa até o dia em que ele descer as águas. E depois que descer as águas, não pode se afastar, tem que continuar mais ainda discipulando. Jesus diz na tua palavra, fazei discípulos. E fazer discípulo não é fácil, meus irmãos. É você ensinar a palavra de Deus, falar ali, insistir, ensinar, pregar a palavra para os novos convertidos. Porque o novo convertido, se ele não tiver uma palavra de ânimo, se não tiver a palavra de Deus ali, não tiver ali dando uma atenção, é algo fácil para o inimigo tirar da igreja. Por isso que muitos batizam, mas não permanecem na igreja. Porque falta discipulado. Falta uma pergunta. Como vai? E aí, como é que você está estudando qual livro? Você tem dúvida em algum livro? Você tem dúvida em alguma coisa? Porque é uma nova vida, irmãos. Aquela vida de pecado que ele levou lá atrás acabou. Morreu o velho homem. Agora a vida nova é em Cristo Jesus. E essa pessoa precisa de uma instrução. E nós temos a obrigação de instruir essas pessoas, porque outras pessoas no passado nos instruíram também. Porque essa obrigação não é só dos líderes, do pastor, mas e sim de cada cristão realmente convertido na igreja. A experiência que eu passei, os irmãos passaram também, e pode passar para o próximo que aceitar Jesus também. É assim que Jesus quer que nós façamos. Não deixando o fardo para aqueles que estão lá na frente só. Ah, não, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, quem tem que fazer é eles, é os líderes. Não, você tem testemunho de Jesus na sua vida, você teve uma experiência com Deus na sua vida. E é preciso que você passe para os outros também, para que eles possam aprender com você. É vida na vida, isso é discipulado. E é isso que Noemi fez. Ela não esperou o seu marido um dia ensinar, ela não esperou algum líder de lá de Israel ensinar, algum rabino de Israel ensinar. Ela, através do testemunho dela e dos ensinamentos dela que ela aprendeu, ensinou para sua nora Ruth. E Ruth se converteu. É muito importante isso, meus irmãos. Devemos valorizar quem nos aproxima de Deus, pois essa pessoa realmente é um instrumento de bênção para as nossas vidas. Tá vendo? Uma pessoa que aproxima a outra de Deus é um instrumento de bênção. É um instrumento de bênção. Superando a crise. Certo? Noemi perdeu seu esposo, perdeu seus filhos. Uma perda trágica, triste. E uma crise tremenda acendeu ali naquela casa. Porque a única fonte de renda que tinha, a única ajuda, né, eram os esposos, os filhos, e elas perderam tudo. Né? Perderam tudo. E um momento de crise enorme. Mas em momento de crise, irmãos, nós devemos ouvir o que o Senhor tinha visitado o teu povo. Ela ouviu que o Senhor tinha visitado o povo lá em Belém. E foi assim que ela decidiu voltar. Assim Noemi, movida por esta boa nova, né, decidiu voltar para Belém. Decidiu voltar para a sua terra natal. Nós devemos acreditar, irmãos. As pessoas às vezes acreditam em Deus, mas de boca para fora. Porque não conhecem o verdadeiro Deus que nós servimos. Não tem contato, não tem a intimidade com Ele. Nós devemos acreditar sim. Embora nós vemos que tudo foi por água abaixo, acabou, não tem mais nada, não tem de onde sair, ainda tem a esperança. E Deus pode fazer brotar essa esperança do nada. Do nada Ele pode fazer brotar. Devemos acreditar
que Deus está no controle. Meus irmãos, Deus ele está no controle de todas as coisas que estão acontecendo. Ele está no controle de tudo. Essa pandemia que está acontecendo, isso tudo que está acontecendo em nossas vidas, no mundo, Deus está no controle. Não se preocupe, Ele sabe de todas as coisas. Quem Ele for levar para Ele, Ele vai levar. Quem não for para levar, Ele não vai levar. Vemos irmãos, muitos irmãos do nosso ministério, de outros ministérios, que Deus recolheu. Deus vem profetizando que ia recolher. Recolheu. E muitos irmãos também que nós pensávamos, que Deus ia recolher também, mas Deus não recolheu porque Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Todos têm o seu tempo aqui na terra. Cada um tem a sua missão. Deus ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos. De todas as coisas. Quando você pensa que não vai acontecer nada, que essa crise não vai passar, Deus ele vem com bálsamo consolador. Ele vem com a solução. Ele vem com uma válvula de escape. Movidas por fé, ao mesmo tempo na crise. Ou seja, elas tiveram fé e tiveram atitude de saírem de Moabe e virem para Belém, mesmo tendo perdido tudo. Precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. Ou seja, irmãos, como eu já tinha falado algumas vezes na igreja, o crente ele tem que ter olho de águia. Olho de águia. Você está vendo a situação que você está, mas você tem que olhar, tentar penetrar essa visão lá na frente. Ver a solução lá na frente. Não se acostumar com aquele ambiente, mas tomar uma atitude e ver que vai ter uma solução lá na frente. É esse que é o olho de águia. A mesma coisa é com o pecado. O pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Se você vê que você vai pecar, se você vê que você está sendo tentado, você tem que ter o olho de águia e ver lá na frente. Não, eu não vou cair nessa. Eu vou sair agora, porque eu estou vendo que lá na frente isso vai me prejudicar. Foi isso que José fez naquele momento. Que aquela mulher estava seduzindo ele, e ele com o olho de águia ele já fugiu, saiu. Porque ele sabia que se ele se deitasse com ela, ele ia acabar com o relacionamento com Deus, ele ia acabar com as promessas de Deus na vida dele. Tópico 2.2. Nas crises, faça as escolhas em Deus. Ou seja, para confiar em Deus, irmãos, é preciso ter intimidade com Ele. Não adianta ter intimidade. Sempre falo nas lições aqui. Não adianta você querer alguma coisa sem ter intimidade com Deus. Para você requerer algo de alguém, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, alguns assuntos para tratar, você tem que ter intimidade com a pessoa para tratar. Nem tudo que a gente faz em casa, que a gente negocia em casa, a gente fala para os outros de fora. A gente só fala entre nós dentro de casa. As decisões que nós tomamos, as opiniões dentro de casa, nós não falamos para os outros afora. Ou seja, nós temos uma intimidade ali. A mesma coisa com Deus. Quando nós entramos no nosso quarto e nos ajoelhamos e alçamos os nossos pensamentos em Deus e oramos, nós falamos com Deus. E Ele nos ouve. Na intimidade nossa com Ele, Ele nos orienta, Ele nos guia. É preciso confiar no Senhor. E mesmo a crise, mesmo passando na crise, nós devemos confiar todas as nossas fichas no Senhor, que Ele vai nos dar a válvula de escape. O Senhor, Ele é verdadeiro. O Senhor, Ele é companheiro, Ele é amigo. Ele não deixa ninguém para trás. Tópico 2.3. No mundo tereis aflições. Tá vendo? Que nem eu acabei de falar aqui, Que Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está do nosso lado. Nós precisamos ter intimidade com Ele, porque através da Tua palavra Ele nos orienta o que nós vamos passar e o que nós vamos ter que fazer. Em João 16,
Versículo 33, Jesus fala que no mundo tereis aflições. Mas ele fala para nós não nos preocupar, porque ele venceu o mundo. Ou seja, Jesus ele passou aflições aqui na terra. Mas ele venceu. E é isso que ele quer passar para nós. Vocês vão passar aflições, mas vocês vão vencer. Como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Devemos estar preparados, irmãos, para o dia mau. Para o dia em que nem tudo vai bem. Seja na tua casa, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho. Nem tudo vai bem nesse dia. Nós devemos estar preparados a lidar com este dia mau, a lidar com essas circunstâncias, né? E aí, nessas circunstâncias, nós exercemos, nós praticarmos os frutos do Espírito, né? Às vezes a pessoa não está num dia bom, né? Só acontece alguns probleminhas e aí a pessoa fica daquele jeito, né? Brava, né? Bate boca. Os frutos do Espírito, eles têm que florescerem aí. É aí que nós devemos ter a mente de Cristo. Porque nós parecemos com Cristo fazendo o quê? Exercendo o fruto do Espírito. Aí nós parecemos com Jesus. Praticando o fruto do Espírito. Buscando o fruto do Espírito. Assim nós parecemos mais com Jesus. Quando tudo vai mal, há pior adaptar-se aos novos tempos. Não murmure, não fique agarrado ao passado, principalmente ao passado negativo. Então, irmão, nós não devemos ficar agarrado ao passado negativo, seja o que for que aconteceu. Nós devemos olhar para frente. Olhar para frente, nunca olhar para trás. O que passou, passou. Havemos muitas pessoas presas no passado, falando de coisas que já não tem mais cabimento. Nós temos que viver o presente. Não devemos olhar para o passado, porque o passado já passou. E também não devemos olhar para o futuro, porque o futuro só pertence a Deus. Nós temos que olhar o presente. E o presente agora é o mais importante, que é o que está valendo, né? Não devemos ficar presos ao passado negativo. Devemos olhar para frente e prosperar com essas situações. Devemos fazer nossas escolhas de modo assertivo, assim como Ruth, que confiou totalmente em Deus na hora da crise. Confiou em Deus. Tópico 3, meus irmãos. Recomeçar é preciso. A morte chegou sem piedade à família de Noemi. Então ela toma uma atitude de voltar para Belém. Era preciso recomeçar. Então o recomeço de Noemi foi voltar para Belém. Só que, para surpresa dela, a sua nora veio junto. Ruth. E nós vemos, irmãos, a atitude, nós vemos claramente a característica de conversão genuína de Ruth através do quê? Através da humildade, através da atitude. Ou seja, Ruth e Noemi, quando voltaram para Belém, Ruth não ficou parada. Ela foi buscar trabalho, ela foi colher as espigas humildemente ali. Ela não ficou escorada, não ficou se lamentando. Ela teve uma atitude, ela teve fé de que dias melhores viriam, né? Ainda mais agora que ela estava convertida, conhecendo esse novo Deus tão maravilhoso, ela tinha fé que as coisas iam melhorar. Milagres no recomeço. Ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi deixa as suas noras livres, né? Como eu já falamos no começo, para retornar às suas famílias. A órfã despediu e foi para as suas famílias. Mas Ruth não. Ruth ficou com ela, mantendo a sua fidelidade. É importante nós sermos fiéis a Deus. Deus, ele é fiel em todo o tempo conosco. Mas será que nós somos fiéis a Ele? Será que nós temos dedicado uma fidelidade sublime ao Senhor? Nós temos que rever isso, irmãos. Porque o Senhor, ele é fiel em todo o tempo.
Ele sempre foi fiel, ele é fiel e sempre será fiel. Mas nós temos que nos dedicar mais para ser realmente fiéis ao Senhor. Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e vai recolher espigas no campo após segadores. Ou seja, Ruth humildemente, ela não chegou batendo no peito, que era... Não, ela chegou com humildade, com simplicidade. É uma das características marcantes de um verdadeiro convertido em Cristo Jesus. Um verdadeiro convertido. Claro que na época de Ruth, né, era bem antes de Jesus. Só que Deus, ele é o Deus da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se você fala de Jesus, você está falando de Deus. Se você está falando de Deus, você está falando de Jesus. Se você está falando de Espírito Santo, você está falando de Jesus e de Deus. Ou seja, são três pessoas em uma só essência, que é Deus. A análise sobre o que guardamos em nossos corações é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante as crises, né? Provérbios 4:23.